Iniciaremos o primeiro painel do dia com o tema Sorria, você está sendo atacado. A aceitação de que as organizações serão invadidas em algum momento contribui para a fragilidade das estratégias de defesa? Para fazer a abertura do tema, nós convidamos o gerente de soluções da EZ Security, Paulo Alessandro. Vamos recebê-lo, por favor. Muito bem-vindo, fique à vontade. Oi. Bom dia, pessoal. Eu queria agradecer ao Mandarino pela apresentação e queria, antes de mais nada, antes de até me apresentar e abrir a palestra que a gente vai conversar rapidamente antes do painel, eu queria fazer duas colocações em relação a essa pauta que ele brilhantemente expôs aqui. A primeira questão que eu queria chamar a atenção de vocês, tem um professor a quem eu sempre devoto meu respeito, que é o professor Oswaldo de la Justina, que é um professor de uma universidade de Florianópolis, que ele publicou um livro há cerca de, acho que, 8 ou 10 anos atrás, que fala sobre a grande revolução do terceiro milênio. E nesse livro, ele coloca uma comparação entre os outros milênios, né? Então, guerras, expansões industriais, normalmente marcaram os milênios anteriores, e que esse milênio que nós estamos, a grande revolução é a informação, né? A forma com a qual a informação é manipulada, a forma com a qual a gente está acostumado a lidar com o conhecimento e com o acesso. Segundo ponto, nós não podemos tirar dos seres humanos o direito de nos julgarmos novos, leigos no tema. Sem dúvida nenhuma, a expansão de realidade que a internet trouxe para nós e que as tecnologias que nós temos hoje disponível, de alguma forma colocou às nossas mãos, é algo que ainda nos deixa pasmo e ainda estabelece várias dúvidas. Ou seja, estamos aprendendo a lidar com isso. Então, muito do que a gente ainda precisa fazer nem foi pensado. A gente precisa entender esse timing das coisas. Ele mostrou um slide anterior ali que colocava uma comparação entre a indústria aeronáutica com a indústria da tecnologia da informação. Vocês notaram quantos anos a indústria da aeronáutica tinha de vantagem, entre aspas, em relação à tecnologia? É algo assustador, é algo a se considerar. Nós ainda estamos engatinhando pelos guetos da internet. A gente ainda não sabe lidar com isso. Nossa consciência foi forjada num mundo sem essa tecnologia. Nossos pais, a grande maioria aqui dessa sala, nossos pais nos educaram e eles não eram plugados. Isso é uma variável a ser considerada. Bom, dando início ao tema em si, um pouquinho sobre mim. Alô? Oi. Um pouquinho sobre mim. Eu me considero muito mais um estudioso e um curioso de segurança da informação do que qualquer outra dos personagens que normalmente são citados, né? Hacker, breakers, crackers e outros por aí. Eu acho que eu sou um estudioso e um curioso antes de mais nada. Hoje eu sou gerente de soluções na EZ Security, que é uma empresa especializada em consultoria para a segurança da informação, e me orgulho muito de estar falando com vocês aqui hoje. A gente deve falar hoje aqui, rapidamente, para dar uma introdução no painel que a gente vai ter a seguir, sobre algumas questões fundamentais nesse aspecto de como a indústria reage às questões de segurança da informação e até um paralelo que se faz entre será que o investimento está de acordo com a necessidade de resposta a essas ameaças. Vou pontuar alguma coisa, então, sobre a eficiência desse investimento, isso é algo muito importante, não adianta só investir. A gente vai passar por um entendimento um pouquinho maior, rapidamente, sobre as ameaças e os cybercrimes que a gente tem hoje, por que é tão difícil a gente tentar responder a essas ameaças, e vamos finalizar isso dando um voto de esperança, né, para onde a gente deve ir, que é o que vai suportar o nosso painel a seguir. Dando início, sem mais delongas, primeira questão. Segundo o Gartner, esse mercado de segurança da informação
ainda este ano, deve investir cerca de 75 bilhões de dólares em segurança da informação. Isso aqui é mundial, não é nacional. O investimento no Brasil, em especial, nos últimos 5 anos, segundo a PwC, a Price, cresce numa escala de 20% a 30% ano sobre ano. Muitos de vocês que estão sentados aqui têm as suas empresas, têm posições nas empresas e podem dar depoimentos acerca desses índices. Com certeza absoluta, pelo convívio que tem no dia a dia com as pessoas, dentro do orçamento de TI, a parte de segurança da informação, que ainda é, muitas vezes, vista de forma conjugada com tecnologia, é o que mais cresce. Se é o ideal ou não, a gente ainda talvez não tenha como afirmar, mas que gasta-se muito, investe-se muito, não há dúvida. Diante disso, então, nos cabe pontuar o seguinte: gastei, investi bastante, tem muitos projetos, muitas empresas estão, inclusive, dando às suas áreas de segurança um posicionamento mais estratégico na corporação, né? As áreas estão saindo de dentro de TI e estão passando a ser diretorias, superintendências apartadas, com um posicionamento junto à board, né? Bastante estratégico. Em contrapartida, os crimes virtuais, lembra do investimento? 75. Olha a perda dos crimes, estimada. Perde-se muito mais por não investir em segurança do que por investir em segurança. É um bullet importante para a gente pensar. Em termos de realidade brasileira, nós temos uma grande dificuldade, porque a gente não tem aqui no Brasil uma lei que nos obrigue, ou que obrigue as corporações, quando de alguma forma vazadas, a divulgar que foram vazadas. Então, tudo que a gente tem aqui são estimativas, né? São órgãos, institutos, como o que o Mandarino está fundando aí, que de alguma forma trabalham arduamente para fazer essas estimativas. O fato é, segundo um estudo recente da McAfee Labs, um relatório recentemente publicado, a gente estima que só no Brasil a perda foi entre 15 e 20 bilhões de reais no último ano, com segurança da informação, com questões relacionadas à segurança da informação. Incidentes reportados só no ano de 2014, isso aqui é uma fonte da CERT, não sei quem conhece a CERT, mas é um instituto bem bacana para que cataloga de alguma forma os incidentes na internet, e através disso a gente tem alguma noção de para que lado as coisas estão indo. Só no ano de 2014, que é o último ano fechado, houve um crescimento de 197% dos incidentes registrados. E se vocês observarem o gráfico, eu não trouxe aqui para não poluir a apresentação, mas se vocês olharem o gráfico, chama a atenção um ponto, que é, a gente vem, desde 99, eu acho, que foi o primeiro ano registrado, a gente vem vindo numa cadência de crescimento. Entre 2013 e 2014, isso cresceu absurdamente. Antes de 2013, entre 2011 e 2012, também houve um sobressalto gigantesco. Tem eventos, se vocês linkarem com a palestra anterior, o Mandarino citou algumas datas que casam exatamente com esse período. Alguns eventos ocorridos que causam com essa crescente. Teoricamente falando, são eventos ocorridos fora do Brasil. Mas veja que deu impacto dentro do Brasil. Esse é o grande problema da internet. Expansão de realidade. O que acontece aqui, efetivamente, bate lá. Então, a gente precisa tomar tento dessa informação, tomar ciência dessa informação e prestar bastante atenção no como atuar nisso. Ainda sobre a questão da efetividade, 325 milhões de dólares foram perdidos com um cidadão chamado Crypto Wall. É uma informação mais técnica, mas para os que estão aqui presentes, Crypto Wall é uma nova, não tão nova assim, mas é ainda uma nova realidade de ameaça chamada ransomware, que é uma técnica na verdade é um meio de angariar fundos para a parte underground, mas ele tem o propósito de sequestrar o seu dado no seu computador, dispositivo móvel, ou seja lá onde você guarda a tua informação. Ele criptografa aquilo
de uma tal forma que você não consegue abrir e que você tem que pagar para o dono daquele algoritmo para ele liberar suas informações novamente. Estima-se que a perda foi desta ordem. Isso é uma ameaça escrita em pouco mais de 20 linhas de código. Super simples de ser pensada e feita. Olha o prejuízo. Carbanac. Recentemente eu tive no evento do próprio Security Leaders no Rio de Janeiro, onde a gente acabou falando sobre essa questão do Carbanac. A perda dele é gigante, especialmente se a gente comparar com a simplicidade do evento. O que aconteceu, de fato, como foi pensado. Mas a perda é extremamente significativa. Quase 100 queixas de crimes virtuais no Brasil, lembrando que nós temos uma estrutura ainda muito frágil para captar esse tipo de incidente, para registrar, tratar, classificar e assim por diante, mas a gente tem aproximadamente 100 queixas de crimes virtuais que são registradas por dia no Brasil. Nós somos o 5º país no mundo com o maior número de incidentes. E nós ainda não somos eficientes na catalogação desses eventos. Ou seja, altamente complicado o cenário que a gente observa hoje. Em termos ainda de efetividade, a Sony recentemente, isso aqui não é novidade para ninguém, teve cerca de 47 mil pessoas relacionadas à estrutura dela, aqui tem colaboradores diretos e indiretos, que tiveram seus dados expostos na internet. Mais tarde, chegou-se à conclusão que isso não gerou uma perda financeira significante no aspecto da informação em si. Não tinha nada importante ali. Mas quem aqui não sabia que isso aconteceu? Essa é a maior perda para a Sony. Todo mundo, de alguma forma, teve acesso à notícia de que a Sony teve seus dados violados. Isso fez com que muitos pais questionassem se seus filhos deveriam ter PlayStation, por exemplo. Esse é o maior impacto para a Sony. 37 milhões de usuários num site que acho que ninguém conhece aqui, o Ashley Madison, que causou um verdadeiro pânico mundial, especialmente nas pessoas que não são tão ortodoxas no casamento. Esse vazamento foi interessante porque ele não teve, a princípio, era uma raiva, uma questão pessoal que gerou a invasão e que gerou o roubo da informação. Só que depois de roubada a informação, isso acontece muito em espionagem. Depois de roubada a informação, quando se olhou para ela, percebeu-se o valor que ela tinha. E aí virou negócio. Crescimento de 500% nas fraudes entre 2013 e 2014. É aquele pico que eu comentei com vocês. Lembrando que fraude aqui, a gente está falando dos mais conhecidos. O boleto em nome de alguém, a troca do dígito bancário nas transferências e questões do gênero. As mais complexas não estão aqui. Esse é o gráfico que eu comentei com vocês. Observem neste gráfico que nós temos... Eu não estou achando aqui o pointer. Que nós temos aquelas oscilações que eu comentei entre 2012 e 13 para 14. É um salto quantitativo bastante grande. Isso é onde eu queria terminar, iniciar o término desse painel. Segundo o Gartner, em recente estudo, em 2020, isso aqui é uma frase talvez bem bombástica, né? Para quando a gente olha de primeira lida assim. Até 2020, a ideia do Gartner é as ameaças virtuais que forem tratadas única e exclusivamente com base em ações de prevenção, parênteses, ações de prevenção, investir em firewall, investir em IPS, investir em antivírus, em tecnologias que estabeleçam formas de você evitar que o problema aconteça, estarão obsoletas. Eu vou tentar explicar por quê. Hoje em dia, como a gente falou até aqui, o foco, sem sombra de dúvida, foi gasto bastante dinheiro, foi feito bastante investimento em termos de segurança da informação. Não há dúvida sobre isso. Tem indústrias como, por exemplo, a indústria da saúde, que não recebe essa quantidade de aporte financeiro. Então, é um número significativo. Frente à perda, talvez não, mas é significativo.
A maior parte desses investimentos foram feitos no que a gente chama de projetos estruturantes, projetos de base, projetos que criam, instauram tecnologias. Algumas empresas, órgãos e instituições em geral chegaram a tratar a questão da gestão. É aí que está o foco. Isso é o que a gente vem fazendo hoje. A gente põe controle para evitar, põe tecnologias para evitar. Tem algumas, que não são a maioria, que trabalham na esfera da gestão, que tentam observar aquilo ali, mas ainda muito em cima do que a ferramenta e as tecnologias se propõem a dar de informação e muito menos centrada sobre a ideia de o que é importante para mim. Isso é um problema, porque a gente passa a tentar proteger tudo e quem protege tudo não protege nada. O que talvez seja, e como talvez a gente deva começar a tratar as questões de segurança da informação. Esse cenário é extremamente importante. Esse foco inicial é muito importante, mas precisa ser complementado. Eu preciso passar a ter um foco para que eu, de alguma forma, seja mais efetivo em segurança da informação. Eu preciso muito pensar em capacitação. Eu comentei no início que é uma indústria nova. A maior parte de nós fomos educados por pais que não eram plugados. Só tem um jeito da gente resolver isso: ensinar. Não dá para tratar a internet como sair à noite de casa sozinho. Você não vai fazer isso, porque isso não é seguro para você. Tem que trazer o teu filho, tua filha, colocar sentado e discutir a realidade. Não existe a dicotomia entre universo físico e universo virtual. Talvez a nossa grande dificuldade em termos de leis seja porque a gente está tentando criar legislações específicas para o universo digital. Quando, na verdade, muito bem apontado, por trás de tudo existe um usuário, que é um cidadão. Ele tem que respeitar a Constituição que ele assinou enquanto cidadão. Não tenho que criar uma lei que seja especificamente para o contexto digital. O contexto digital é uma expansão do real. E desde a educação até a tratativa final da repreensão, precisa ser amparada nessa realidade, e não em universos segregados. Além da capacitação, eu só consigo proteger o que eu conheço. Eu me atrevo a questionar vocês aqui, e estimo que a resposta não vai chegar em 10% da sala, quem de fato conhece a informação do seu negócio. Quem de fato sabe as áreas que criam, manipulam, alteram ou movimentam as pessoas. Quem é que sabe de fato isso? Se a sua resposta não é com certeza eu sei, reveja a sua estratégia de segurança, porque ela está baseada em paredes e não em informações. E o que a gente quer proteger são informações, não mais perímetro. A internet não tem fronteiras. Não dá para estabelecer perímetros seguros e evitar que as coisas, de alguma forma, sejam violadas. A ideia precisa ser mudada, aperfeiçoada. Uma das questões do painel é: será que por conta da realidade de eu vou ser mesmo invadido, de alguma forma eu não deixo de me preocupar? Essa é a resposta. Sim. Assim como quando você sai na rua, você pode ser assaltado, não significa que todos serão assaltados, mas alguns podem ser assaltados. Não é por isso que você deixa de sair na rua, e nem é por isso que você impede as pessoas de andar na rua porque são suspeitas de serem assaltantes. Qual é a sua ação? Você tem que responder à situação de forma efetiva. Se você passou por um problema, você tem que ser capaz, estou terminando, você tem que ser capaz de atuar de forma efetiva, primeiro, entendendo o que aconteceu, por onde você foi violado, quem te violou, qual a estrutura da infecção que, de alguma forma, comprometeu a sua segurança. É por ali que nasce a ideia de como você vai, primeiro, responder e mitigar a consequência e aperfeiçoar a sua estrutura já criada. Se eu não respondo a incidentes, não sou eficiente. Dando encerramento à ideia, se eu pudesse criar um plano estratégico de ação na minha company, por assim dizer, eu faria essa estrutura aqui. Eu começaria entendendo as minhas informações, criaria já projetos que aprimorem a minha forma de monitoramento, complementaria isso
com um plano bastante testado, validado e amadurecido de resposta a incidente. Traria uma capacitação às pessoas de uma forma muito mais colaborativa e integrada. Eu não quero que você seja apartado da informação, eu quero que você entenda para que ela serve. Só assim você vai ser senhor da sua caminhada e vai conseguir, de alguma forma, se proteger. Antes de pensar em proteger o todo, precisa pensar em proteger o cidadão, a unidade. E finalizaria isso com um sistema de gestão de segurança da informação, que é a sigla que está ali, muito bem implementado e entendido. As empresas normalmente têm o hábito de entrar nessa temática para responder, de alguma forma, a legislações, normas e assim por diante. É um caminho, mas pensem, um sistema de gestão não é uma forma de você ser mais agressivo, competitivo ou se diferenciar comercialmente falando. É a base da sua resposta a incidente. Se você não gerencia, você não consegue responder. Isso é fundamental. Pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês era isso. A intenção aqui era dar um suporte para o painel que vem a seguir. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais nesse painel, então eu não vou, nesse momento, abrir perguntas, porque eu já estou com o meu tempo estourado aqui. Aqui estão os meus contatos, para quem, de alguma forma, quiser falar, mas eu vou estar por aqui no painel e vou estar durante o evento. Obrigado mais uma vez, à Graça, ao pessoal do Security Leaders. Espero que a gente tenha esse fórum por muito tempo ainda. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, parabéns por sua apresentação. E uma vez que você vai participar do painel, né, abrir o tema, sente-se aqui, por favor. Muito obrigado. E vamos receber a Graça Sermude, por gentileza. Vamos aplaudi-la. Obrigado. A Graça é jornalista e diretora editorial da Conteúdo e vai conduzir o debate. Convidamos também a especialista em segurança cibernética e consultora empresarial em TI, Francimara Viotti. Por favor. O Information Security Officer na Bigrob do Brasil, Igor Gutierrez. O gerente de inovação em segurança no Bradesco, Marcelo Câmara. O Legal Security Officer na Ambev, Paulo Watanabe. E convidamos também ao palco o Cyber Security Specialist da Symantec, Diego Almeida. Graça, seus comentários iniciais, seu bom dia, bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada pela presença de vocês desde ontem. Estamos mantendo aqui um público cativo, fiel, me acompanhando aqui presencialmente, mas não posso também deixar de agradecer ao público que agora em todo o Brasil está me acompanhando também na TV Decision pela internet. Tivemos a caravana, como eu estou chamando, Security Leaders, que rodou o país. Você esteve comigo em várias capitais, me acompanhou e alguns de vocês estão, inclusive, hoje, nesse momento, me acompanhando pela internet. Talvez a gente consiga alguma conexão, quem sabe a gente consegue colocar aqui no nosso painel também um executivo que estará remoto nos acompanhando. Bem, eu vou falar pouco sobre o tema, porque a abertura do tema já foi feita brilhantemente pelo Mandarino e também pelo Paulo. Então, nós temos aí um cenário rico para fazer o debate, só com um desafio, infelizmente vai ser o tempo, porque eu acho que a gente realmente tem um time aqui fantástico para a gente fazer esse debate. Mas, ao longo do dia, todos os assuntos são correlatos e a gente vai conseguindo, na verdade, mais um dia rico de conteúdo. Eu gostaria de dar início a essa primeira fase do nosso painel, convidando os participantes que estão aqui representando organizações em diversos setores, indústria, finanças, governo, varejo, que atuam nas áreas de segurança da informação e estão vivendo essa realidade que a gente colocou, pressionados principalmente pela questão negócios, inovação tecnológica, eu acho que são, e crise, que ontem alguém me corrigiu e falou, inclui a crise nessa trilogia, e a crise, em alguns setores, bem crítica. Então, pressionados por isso, mas tendo que manter uma segurança, como a gente discutiu ontem, disruptiva, bimodal e outras novidades.
E o foco principal, eu gostaria muito de trazer para essa brincadeira que a gente fez, Sorria, você está sendo atacado, que é avaliar como as empresas reagem hoje aos ataques. É avaliar o momento. Esse momento pode ser curto, pode ser longo, os efeitos. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar esse time para falar sobre isso. Vou começar com você, Marcelo. Como a gente reage, na sua visão, ao ataque hoje? Como é que você acha que as organizações deveriam reagir a esse momento crítico? O tema é bastante interessante, o jeito que foi colocado, até porque mostra que, e a gente pode visualizar dessa maneira, a gente tem várias facetas em cima do ataque, da segurança, nem tanto do Sorria, né? Mas eu conheço alguns profissionais de segurança que adoram quando são atacados, porque é o momento que ele tem de estar no palanque, estar na luz do holofote, né? Não é por aí que a gente tem que ir, a gente tem que ser mais maduro do que isso e ver com sinais de melhoria sempre. A gente vai falar de crise aqui, é um momento importante da gente ver essas situações. O Paulo, o Mandarino cobriram lindamente já o tema, e a gente pode pontuar algumas coisas, porque está tudo lá. Se vocês virem o que eles falaram, está tudo ali. Né? E esse momento de crise, esse momento em que você está sendo atacado, é o momento que a gente tem que tomar maior cuidado agora. O Sorria, você está sendo atacado, mostra também o jeito que a monitoração vira contra a gente, né? O segredo hoje em dia não é você prevenir, como foi falado, é a gente monitorar, e quando você está sendo atacado, você está sendo monitorado. É um dos pontos que a gente pode cobrir para a gente abrir o painel. Tá ótimo. Francimara. Bom dia a todos. Obrigada, Graça, pelo convite, por estar aqui de novo com vocês no Security Leaders. Como o Marcelo falou, né, o segredo é a monitoração, né? Foi o Paulo também falou, o Mandarino falou de uma outra forma. Eu sou mineira, lá em Minas a gente fala que o olho do dono é que engorda o porco, né? Se você não ficar olhando, você não vai conseguir se proteger. E achei muito interessante, o Sorria, você está sendo atacado, porque Sorria, você está sendo filmado. Outro dia eu vi uma empresa que ela disse o seguinte: você não está sendo filmada, que nós todos acreditamos que você é honesto. Olha que lindo, achei tão bonitinho. Eu até queria que isso fosse verdade, né? Porque, na verdade, o Sorria, você está sendo filmado, não é só contra você estar praticando algum ilícito, mas também te defender em caso de que você sofra alguma coisa. E o Sorria, você está sendo atacado. Eu acho que a gente tem várias coisas para discutir aqui, mas, com certeza, é a monitoração, é o olho do dono que vai dar condição da gente responder de forma adequada a essa realidade que a gente está vivendo. Paulo. Bom dia a todos. Obrigado, Graça, né, pela oportunidade novamente de estar participando do Security Leaders. Do meu ponto de vista, sobre o Sorria, você está sendo atacado, eu acho que é fundamental você monitorar todo o seu ambiente, mas também eu acho que é fundamental você ter a organização para entender o quanto aquilo é um incidente e como agir. Né? Você tem uma série de mecanismos que te ajudam na monitoração, te dá várias visões, várias perspectivas, só que quando acontece o ataque, o que eu vou fazer? Primeiro vou fazer aquilo, ou vou ver só a monitoração? Eu acho que o fundamental é você ter uma organização em relação a todos esses incidentes, até mesmo saber se realmente você está sendo atacado, envolver pessoas que a gente chama de key users para ajudar a entender, a avaliar o impacto do ataque e depois sim decidir o que será feito. Monitoração é fantástico, te deixa com a informação na mão, você tem tudo online, mas se você não tiver uma organização, um planejamento de como fazer, o que fazer naquela hora, eu acho que você vai ter muito mais informação do que ação. Você vai ter muito mais falta de decisão, perda de tempo. Às vezes, o tempo para você, dependendo do ataque, é crucial. Né? No momento que você está sendo atacado, você pode ter lá a sua fábrica inteira sendo parada, desativada, ou simplesmente você pode ganhar tempo em fazer uma única ação direcionada junto com todos os key users e eliminar isso de uma vez. Então, eu acho que é fundamental a organização em conjunto com a monitoração. Perfeito. Igor.
Eu poderia até mudar aí o tema, né? Sorri, você está sendo atacado, para comece a chorar, né? Você está sendo atacado. Pois é, alguns já falaram, não, mas peraí, eu tenho que sorrir, eu tenho que chorar, Porque de fato tenho que rezar, né? Tem vários verbos aí que podem tem vários ser. adjetivos, né? Vários adjetivos e verbos, né? E ações aí. Muito bem, então esse assunto, esse tema, ele é bem antigo, porém ele evoluiu tanto que mudou até mesmo alguns conceitos e questionamentos que as empresas fazem, né? E um deles não é mais se eu vou ser atacado, mas quando eu vou ser atacado. E a principal fonte aí que podemos começar a combater de forma mais eficaz, né, essas falhas, é que eu gosto de investir muito, que é a Cyber Intelligence. Então, acho que o que vai ser discutido aqui nesse breve painel, eu tenho certeza que poderá contribuir, né, a troca de experiências aqui, para que possamos, pelo menos, preencher uma das lacunas que talvez ainda estejam abertas em nossas empresas, né? E a gente vai começar a entender que, se falando de CIRT, resposta a incidente, por exemplo, que é mais fácil e é melhor eu agir num ataque falso do que eu falhar quando precisar agir num ataque autêntico. Temos já a conexão, podemos... Então, vamos ter nesse painel, que bom, a contribuição de um dos executivos que esteve comigo na minha caravana Security Leaders. Nós já temos a imagem? Temos? Então, podemos colocar. Nós vamos contar com a participação do Roberto Arteiro, de Pernambuco. Ele é especialista em governança de TI do Ministério Público de Pernambuco. E está com a gente, por enquanto, pequenininho. Vamos ver se a gente consegue expandir a imagem. Arteiro, você está me ouvindo? Não? Oi, Graça. Opa! Nós estamos vendo você aqui numa foto aqui estática, pequenininho, mas se o som está bom, o áudio seu aqui está ótimo. Bem-vindo ao Security Leaders mais uma vez. Você esteve aí comigo em Pernambuco, foi uma discussão bastante interessante. Nesse painel, nós estamos discutindo, Arteiro, exatamente como as empresas devem reagir, na opinião de vocês, quando, no momento em que elas estão sendo atacadas, quando elas detectam isso, né? E eu queria muito ter a sua contribuição também, pela sua visão de governança, pela sua atuação no Ministério Público e se você puder contribuir um pouco também com a sua visão nessa abertura, nessa primeira rodada do painel. Ok, bom dia a todos aí, né? É um prazer estar participando mais uma vez. Agradeço aí a Graça, o pessoal da organização dos Security Leaders. Eu do convite dos colegas que eu acho que aquela velha frase, né? Ataque inevitável, relato. Estamos com um probleminha aqui. Preparação, pronta detecção e resposta. Vamos desconectar depois, quando melhorar o áudio a gente retorna, porque senão a gente compromete o andamento aí. Não tem problema. Daqui a pouco a gente retorna. Ao vivo é assim, né? Às vezes funciona, às vezes não. Ontem a gente conseguiu todas as inserções, foram de Porto Alegre, BH, se não me engano. Acho que Brasília a gente tentou, não conseguiu. Pernambuco está um pouquinho longe, mas daqui a pouco o Roberto Arteiro volta. Ele é muito bom, especialista em governança, tem trabalhado muito nessa visão da governança, da gestão de risco, junto com a segurança da informação. Então, acho que é um trabalho, é bom essa integração e a gente poder trazer esses líderes que estão espalhados pelo país aqui no nosso debate. Antes de passar para vocês, já com os comentários aqui, só fazendo um resuminho rápido, espero que não estar errando, o Marcelo relacionou a questão do monitoramento, a Francimara reforçou isso. O Paulo acrescentou um elemento que é uma estratégia de ação, uma organização prévia, né? Durante o ataque ela é importante. E o Igor destacou a questão da Cyber Intelligence, que é uma questão também que a gente vem tratando bastante. E eu vou trazer mais duas considerações que foram feitas ontem pelo André Salgado, CSO do Citibank, que esteve aqui comigo, que deixou o seguinte recado para esse painel, estava num outro painel ontem de ataques,
não dá para decidir o que fazer durante o ataque. Simples assim. Essa é a mensagem. Não dá para decidir o que fazer durante, né? Tem que se decidir ou antes ou depois. E o Aldiger Prado, que é o CSO da Nova.com, também esteve aqui, inclusive nessa cadeira onde está a Francimara, e fez uma colocação que eu acho importante trazer para esse painel. Ele destacou o seguinte: durante um ataque, a pergunta-chave não é o que, nem como, nem quando, mas quanto. Então, são algumas colocações que eu acho importante já você comentar um pouco. Monitoramento, cyberintelligence, preparação e essa mudança da visão, que tem um pouco a ver com aquilo que a gente falou: eu vou ser atacado, então não adianta ficar me perguntando quando, nem como, nem o quê, mas o quanto eu vou perder, e aí ter uma relação, né, de risco avaliada, organizado, para, durante o ataque, já ter essa estratégia mais ou menos elaborada. O que você acha? Com certeza. Bom dia, pessoal. Meu nome é Diego, eu olho para a área de Cybersecurity da Symantec na região de América Latina, e foi interessante a gente ter a participação do painel do Mandarino antes, porque ele trouxe uma perspectiva governamental que tem uma importância muito grande para a Cybersecurity, né? E quando a gente olha o ponto que o Paulo citou de preparação, além da detecção, o ponto do Igor em relação à inteligência, a gente pode fazer alguns paralelos aí com os três pontos que foram citados, né? O Mandarino fez algumas comparações com empresas aéreas e aeronáutica e etc., né? Hoje, a gente faz a nossa defesa, e quando a gente compara aí com as empresas aéreas de uma forma muito interessante, né? A gente contrata pessoas para fazer a defesa da empresa, baseado em conhecimentos que estão ali no papel. Certificações, um currículo, às vezes uma recomendação, né? E aí eu pergunto aqui se alguém talvez aqui viajou de avião nos últimos 6 meses, se por acaso o piloto do avião só tivesse lido o manual de operações do avião e ele não tivesse nunca utilizado sequer o Flight Simulator, vocês entrariam nesse avião com esse piloto? Possivelmente não. E é dessa maneira que a gente está fazendo a detecção e a preparação de várias pessoas de segurança da informação, baseadas no manual de produto, sem expor essa pessoa necessariamente a um ataque, para que ela saiba reconhecer esse ataque e conhecer as técnicas para daí saber por onde ela deve começar a identificar uma possível informação que vai levar, de fato, a fazer o bloqueio, fazer a remediação ou mensurar o quanto isso custou. Agora, quando a gente fala em inteligência, é interessante a gente olhar esse aspecto, né? A gente, então, fez o nosso plano de detecção. Colocamos todos os detectores de fumaça possíveis aqui no prédio. Só que quando a gente não utiliza dessa inteligência, é quase como se a gente tivesse com a sala do lado pegando fogo, mas a gente só vai olhar para o nosso detector aqui. A gente não está informado sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Então, consumir inteligência é vital para que a gente se antecipe ao disparo desse meu sensor de incêndio. E aí, quando esse sensor de incêndio disparar, e aí eu adiciono um terceiro ponto aqui, a gente falou de detecção, a gente falou de inteligência, e aí agora a parte da resposta. Ok, sei que está pegando fogo do outro lado. Comecei a jogar água aqui nas paredes para que o fogo não chegue até mim. E se ele chegar, para onde eu corro? O para onde correr é o fato que hoje muitas empresas ainda não evoluíram. E a gente observa, e olhando para a América Latina como um todo, isso não é um aspecto simplesmente Brasil. Esse é um aspecto América Latina, e a gente vê que fora do Brasil, um drive vem muito forte justamente do governo. Por quê? A gente tem casos aí famosíssimos que nos ajudam sempre a explicar a segurança da informação para qualquer pessoa. O caso da Target sempre é citado em todas as apresentações de segurança da informação. Qual é que é o real problema de um caso como esse? O custo que isso gera. O custo para a imagem da Target. Talvez eu, quando for para os Estados Unidos, não vou ter tanto problema de comprar com a Target. Agora, o custo que a Target teve em relação a pagar para a Visa e para a Mastercard a reemissão dos cartões, porque lá ele pode processar, a Visa pode remitir o cartão de graça para o seu cliente, mas ela pode ir atrás da Target. E a Target, por sua vez, pode ir atrás da empresa do ar-condicionado que tinha uma brecha no seu sistema e que permitiu chegar até o POS. A nossa cultura em relação à parte até mesmo jurídica, não digo falta de leis, mas eu digo talvez uma falta de execução mais ágil,
nos permite que hoje a gente passe um pouco em branco nesse aspecto. Enquanto a gente tenta voltar com a conexão do arteiro lá de Pernambuco, a minha equipe está preparando aqui, queria voltar para vocês. Existe hoje, a gente já fez uma reportagem na RISC sobre isso, uma discussão em relação a essa questão do período, do ataque em si, né? E nós já tivemos especialistas dizendo, no momento em que as empresas começam a considerar que o ataque é inevitável, em muitos casos ela fragiliza a estratégia de defesa. Isso é uma questão. Isso é um conformismo que não cabe na área de segurança da informação. O que vocês acham disso? Essa é a primeira questão aqui do nosso painel, que eu já queria ouvir a opinião de vocês. Francimara já se posicionou, depois o Marcelo também, pelo visto, quer falar sobre isso. Você acha que fragiliza, Francimara? Eu acho, Graça... Está funcionando? Tá funcionando. Eu acho assim, eu sempre gosto de fazer esse paralelo desse mundo, até foi dito aqui hoje, de a gente não tratar essa dicotomia mundo natural, mundo virtual, né? É uma coisa só. E eu acho exatamente isso, as coisas, do jeito que elas acontecem aqui no mundo natural, elas se repetem no mundo virtual, tanto que você pode cometer qualquer crime do mundo natural no mundo virtual, inclusive matar pessoas, dependendo do sistema que você atacar, fazer um cyberterrorismo real. Então, eu acho assim, a gente na vida real, você não deixa de pôr alarme e essas coisas no seu carro, porque todos os carros são roubados em um momento ou outro. Eu costumo brincar que o ladrão, ele é um cara que gosta da lei do menor esforço. Se ele pode roubar um que não tem, para que ele vai gastar tempo, esforço e tecnologia para quebrar uma barreira de segurança? Voltando um pouquinho só na questão do motivo do que eu falei da monitoração, a questão do ataque, a gente, quando fala na monitoração, quando eu disse o olho do dono, eu estou querendo dizer um processo inteiro de acompanhamento da sua realidade, de identificar, participar, inclusive, dos chats que estão os bandidos, a gente também estar lá para ver o que eles estão planejando. Eu lembro quando eu estava no banco, e tinha um banco que ia adotar uma política, uma ferramenta de segurança para autenticação, e o meu pessoal do time de resposta a incidente chegou e disse para mim, os caras já avisaram, vai dar água, eles já estão prontos para atacar essa nova solução. E não deu outra, o banco lançou o sistema de autenticação e a gente acompanhou os clientes deles sendo fraudados. Não está representado aqui o banco, tá, gente? Vou explicar. Então, assim, essa questão de eu vou ser atacado, você tem que trabalhar a sua estrutura de segurança, seu sistema de gestão de segurança, sabendo que vai, mas exatamente por isso, buscando todas as ferramentas para dificultar o máximo possível, porque era também uma coisa que a gente sempre percebeu no sistema financeiro. Você acha que não fragiliza, na verdade? Não, pelo contrário. Eu acho assim, se vai atacar, eu reforço aqui, porque ele ataque do outro lado, não ataque comigo, entendeu? Porque ele vai buscar o menor esforço. E ataque, gente, custa também para o outro lado. Ele quer ter um melhor retorno do investimento dele. Então, ele vai buscar quem estiver mais fragilizado, com certeza. Só para ampliar um pouquinho essa discussão, Marcelo, quer dizer, pela visão da Francimara, não fragiliza, mas hoje, e aí também em função do que a gente ouve, do que a gente reporta nas nossas publicações, as empresas e muitos executivos de segurança falam sobre a questão do investimento, de você priorizar o investimento. Então, muitas vezes, você tem que investir no antes, no durante e no depois. E aí você fica no impasse. Bom, se eu tenho que investir em todas essas três frentes, mas eu tenho um recurso relativamente limitado, eu tenho que priorizar. Então, se eu vou ser atacado mesmo, acho que é melhor eu investir mais no durante e no depois. É só para estressar um pouquinho. E talvez daí venha essa discussão da fragilidade que está se percebendo em alguns modelos de prevenção, do antes, né? Legal, dá para a gente fazer uns paralelos aí, meio que alinhavar tudo. Concordo, primeiramente, que não fragiliza, pelo contrário, fortalece, né? A gente saber que vai ser atacado, talvez não saiba como, mas a gente tem que se preparar. É questão de monitorar, de preparar para poder responder, como o Paulo mencionou aqui. Mas a gente tem essa questão de investimento. Onde que a gente vai apostar as fichas? A gente não tem histórico ainda. Como o Paulo comentou, a gente está muito aprendendo a fazer essas coisas. É muito recente. Assim como os nossos pais não eram plugados para ensinar a educar a gente,
Os nossos chefes não são plugados. Provavelmente, se foram plugados, foi em cabo coaxial, né? Aquela coisa um pouquinho mais antiga do que a gente está acostumado. Então, é difícil isso. O investimento vem de lá, vem dos chefes, vem da empresa. Historicamente, também o Paulo mencionou no gráfico, as reações da segurança, seja privacidade, seja o que for, vem depois de um fato, depois da porteira arrombada. Então, o investimento vem a partir daí. E essa inconstância de investimento é um problema para a segurança como um todo. A gente tem que aprender a investir melhor e a gente não sabe investir porque a gente não tem métrica, não tem atributos históricos para a gente poder medir, saber onde que a gente vai investir, em qual momento, em qual segmento, em qual abordagem. Eu quero fazer um paralelo também com o que foi mencionado aqui e fazer paralelo com a crise, né? Foi falado que a gente não pode tomar decisões durante a crise. Eu discordo parcialmente dessa visão. Se a gente chegar no nível de maturidade melhor possível, a gente pode sim. Claro que a gente tem que tentar não precisar tomar qualquer decisão durante a crise. Se a gente conseguir fazer isso, é porque a gente conseguiu saber qualquer tipo de ataque. A gente sabe prever qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de revés. E isso seria um pouco de soberba da nossa parte, saber, eu sei exatamente como vão me atacar na semana que vem. Não é verdade. Quem foi atacado pelo Stuxnet não sabia disso. O Carbanak não sabia. A gente pode citar vários. Se soubesse, não teria sido atacado. Então, a gente tem que abaixar um pouco a bola, porque na prática tem sim momentos de tomar decisão durante a crise. E para fazer isso, a gente precisa de pessoal bem treinado, pessoal preparado para identificar a monitoração e saber tomar as primeiras medidas. E não é qualquer um, é um tipo de profissional diferente do profissional que está lá no dia a dia, protegendo o perímetro, indicando o que a gente vai fazer, botando firewall. Não, no momento da crise, a coisa está pegando fogo, tem um profissional específico para isso. É uma pessoa que consegue primeiro ter calma e depois assimilar todos os dados para chegar numa solução adequada. Temos imagem do Arteiro, Roberto. Então vamos tentar a conexão com ele novamente. Opa, você agora está maior aqui na minha tela, né? Arteiro, você está me ouvindo? Estou ouvindo sim, tudo bem? Tudo bom? Vamos tentar, até porque você está aí, está acompanhando, né? Então acho importante a gente fazer mais essa tentativa. Vamos ver se a gente consegue ter a sua opinião aí sobre esse debate, onde a gente está avaliando as reações que as empresas devem ter durante um ataque cibernético. O que você pode acrescentar para a gente? Eu concordo, acho que os colegas que colocaram aí durante a palestra, acho que muito bem colocado, né? Eu acho que a métrica principal, né, que o colega estava falando, eu acho que é risco, tem que ser capaz de avaliar risco, tem que ser capaz de medir risco e, em função do risco, priorizar as ações. Eu acho que a priorização, do ponto de vista de governo, ela está em cima de uma métrica objetiva, uma métrica de risco. Agora, com certeza, o ataque é inevitável, né? E precisamos, sim, se preparar para detecção, notificação e resposta. Acho que essa tríplice ação, né, encadeamento de ações, é fundamental dentro de qualquer estrutura bem governada dentro de uma organização hoje, seja pública ou privada. Ok, Arteiro, a gente está um pouquinho... eu vou te sugerir que, se você tiver mais colocações, que nessa câmera aqui está melhor para me acompanhar, se você tiver mais colocações, você pode também, a gente está com um sistema aí de transmissão, você pode fazer também algumas considerações aqui pelo nosso sistema e eu consigo trazê-las aqui para o debate também. Voltando aqui para vocês, eu queria avaliar um pouquinho essa questão de investimento quando a gente está considerando ações a serem tomadas durante o ataque, né? Claro que não é durante o ataque que você vai pensar se devia ter investido mais ou menos. É óbvio que isso é uma lição que você tem que fazer antes. Mas essa questão de aonde priorizar o investimento, no antes, no durante ou no depois, é constantemente trazida nos painéis de debate que eu promovo com CSOs de diversos setores e empresas também. E vamos pensar aí que nós estamos com um público, tanto aqui quanto pela internet, de grandes
de pequenas e de médias empresas, né? Então, a questão do investimento, de como você prioriza isso, levando em consideração a reação que você tem que ter no ataque, eu acho que é um fator preponderante. Vocês trabalham nessa linha de estar acompanhando as empresas, os perfis, e como que essas empresas vão direcionar esses investimentos. O que você teria para dizer hoje para uma empresa que está fazendo exatamente essa pergunta sobre a priorização de investimento? Seria bom que ela investisse em tudo? Não, eu vou tentar manter aqui uma isonomia em relação ao interesse comercial e vou tentar responder por isso que eu estou fazendo essa de uma pergunta forma mais você. teórica. Aliás, eu adoraria ter a resposta para essa pergunta, porque é a pergunta do milhão essa, né? Onde que você coloca, quem tiver, onde que você prioriza? Quem tiver, a gente pode depois no final do 200 bilhões, né? É uma não sei pergunta, se tudo isso, mas... É uma pergunta realmente bastante complexa. Eu, com certeza, não tenho a resposta definitiva e simplificada para essa pergunta. O que eu posso tentar agregar, eu costumo fazer uma analogia, às vezes, quando estou conversando com a equipe interna, até para tentar colocá-los no clima, né, do contexto que estamos lidando. Se vocês forem, todo mundo aqui já deve ter ido a um bom restaurante, a uma alta gastronomia, em época de Masterchef, isso é extremamente comum. Se você perguntar ao chefe de cozinha quando ele idealizou o prato, com certeza ele não vai te dizer que foi naquela hora, né? Ele estudou muito, ele se preparou muito, ele testou várias vezes, ele experimentou vários tipos de variações, até ele fechar aquela receita, aquele modelo, aquele prato que vai ao cardápio e vai à tua mesa. Isso é o que eu considero como o antes, né? Então, o investimento no antes, não há que se ter a pergunta do preciso ou não preciso. Ele não é uma opção, ele é uma obrigação. Num sistema conectado, interconectado, saber quem chega à minha porta é minha obrigação. É como a gente discutir se as casas precisam ter paredes e portões. Se a gente voltar no tempo lá atrás, na casa dos meus avós, eu cresci numa casa de muro baixo, sem portão. Os tempos mudaram, hoje essa casa não é mais possível. Segurança da informação é igual. Enquanto a gente está aqui discutindo, eu preciso ou não preciso pensar em investir na prevenção, a chance de eu ter sido mais uma vítima é grande, né? Então, esse estágio já não se discute mais. O que eu acho que a gente tem que priorizar agora, e os nossos últimos anos nos trouxeram até esse momento de hoje, onde a gente tem a capacidade de falar bem da prevenção. Todos os executivos que aqui estão, com certeza, têm um excelente plano de segurança da informação para esse aspecto. Sabem muito bem o que está acontecendo e o que eles evitam no dia a dia de ameaças. O segredo talvez esteja, voltando à analogia do chefe, quando falta um ingrediente naquele prato, ou quando o processo de cozimento da carne, ou quando algum aspecto específico daquela engenharia daquele momento acontece de não ser exatamente como ele pensou, é onde ele faz a diferença e, por isso, ele é um chefe de cozinha consagrado. É no calor do momento que a gente vai não tomar decisões, mas reagir de uma forma mais efetiva a problemas e situações que não são expostas. E, para isso, só tem uma forma de respondermos a essa questão: conhecimento. Nós precisamos, como o Marcelo bem colocou, grande parte dos gestores e dos executivos de segurança da informação estão também aprendendo nesse cenário, né? Eram profissionais da saudosa área de TI, né, dos CPDs, dos tempos jurássicos, e eles foram migrando e hoje estão numa cadeira de segurança da informação. Cada dia que ele abre o caderno de tecnologia e olha o primeiro parágrafo, tem um ataque novo que ele não conhecia, tem um impacto novo que ele não previa. Conhecimento é a forma de preparar esses times para que, no calor do momento, a gente possa não só mitigar, que é a primeira instância, como o Diego bem colocou, está pegando fogo. Antes de pegar fogo, como é que eu salvo o que está aqui, né? Depois disso, rever o que estava, onde eu posso melhorar e me preparar para isso não me atacar novamente. Acho que o investimento tem que estar nessa linha. Ok, obrigada. Uma pergunta aqui da plateia virtual ou presencial. Birajara, você está aqui ou está? Ontem você estava aqui comigo presencial, hoje você está pela internet, é isso? É, ótimo, que bom. Ah, não, você está aqui, mas mandou a pergunta. Melhor ainda. Vamos lá. A pergunta do Birajara eu gostaria de direcionar para o Paulo e para o Igor. Minha pergunta é: hoje em dia invisto muito em segurança, mas não está ainda adiantando muito. Pois observamos que grande parte desses ataques partem de pessoas dentro da própria organização.
O que fazer então, sendo que o inimigo, cada vez mais, ou cada dia, está dentro de casa? Por favor. Isso aí daria um outro fórum, só para falar dessa parte, né? Mas falando O inimigo está dentro de casa é ótimo. Acho que a gente não usou essa frase aqui, mas eu gostei dela. Obrigada, Ubirajara, pela contribuição. Então, só para contextualizar a fragilidade com a parte da crise e a pergunta dele, infelizmente, se a nossa empresa não é uma instituição financeira, não opera cartão de crédito e não faz parte do governo, o nosso investimento é diferente, porque a gente não tem a obrigatoriedade de estar compliance com algumas normativas e regras. Então, a gente vai trabalhar com o investimento que nós conseguimos. Então, a fragilização, infelizmente, dentro dessas empresas privadas, elas têm duas vias. O que é fragilidade que a equipe de segurança da informação entende para o ambiente e a fragilidade que o corpo executivo, que de fato libera a verba, entende. Infelizmente, nós temos que ser vendedores dentro da empresa e fazer a fragilização. Não temos como nós fragilizarmos e angariarmos investimento durante o acontecimento de um incidente. Ou o investimento é feito posteriormente, para que se evite da melhor maneira um incidente, ou depois, porque baseado em fatos nós vamos conseguir fragilizar o corpo executivo. Agora, quando nós conseguimos já a fragilização, temos já supostamente todos os processos para o ambiente de identificação e detecção, a parte interna ela continua sendo algo que nós não conseguimos aplicar patch ou reprogramar, que é o fator humano, né? Mas nós conseguimos sempre mudar a cultura. A única forma de nós evitarmos, ou pelo menos eliminarmos esse risco, é imputando partes jurídicas nos contratos de trabalho, utilizando algumas sanções das leis CLT que nós temos, demitindo por justa causa, mas tudo, obviamente, bem claro para todos os funcionários e utilizando até mesmo a análise comportamental, que até é um artigo que eu escrevi no passado, que você pode fazê-la com pouca tecnologia ou nenhuma, onde por meio de poucos logs a gente consegue identificar o comportamento do usuário, se ele tem uma tendência de ser alguém malicioso ou que está participando de algum conluio dentro da empresa, ou se apenas ele não sabe, ele pode ser educado e é eliminado aquele risco. Mas, infelizmente, quanto a isso, a gente não tem investimento, apenas a cultura, né? Obrigada. Igor, uma pergunta para o Paulo, da Ambev, feita pelo Luiz Freitas, da diretoria da LEAF, que está nos acompanhando pela internet. Obrigada, Luiz, pela pergunta. Como a Ambev se prepara para novos desafios na área de segurança e tecnologia diante da convergência de cultura, pessoas e tecnologias nas novas aquisições? Vamos lá. Pegando um pouco do gancho do Mandarino falou no começo, eu acho que o fundamental é você ter o conhecimento do que está rolando dentro da sua companhia e o que, de fato, para você é importante caso você venha perder. Eu acho que, voltando também, mapeando as informações, conhecendo as suas áreas críticas, onde você vai ter a ruptura, caso tenha o incidente e que vai te provocar um dano financeiro, isso vai fazer você mapear tudo aquilo que você precisa ter, por exemplo, para quando uma pessoa que não tem o determinado perfil está lá fazendo o acesso ao sistema, ele pode ser detectado e você conseguir retirar o acesso dele. Aí volto de novo à governança. Você precisa saber o que você vai dar para o seu usuário final. O lance de você, como eu controlo isso dentro de uma corporação? Eu acho que você tem que definir o que você vai dar de acesso para cada um. Aquilo que você dá, você tem que garantir que, além de estar dando o que ele precisa fazer para o seu dia a dia, que ele também esteja limitado a fazer outras coisas que ele não deveria. Então, o primeiro ponto começa isso. Como eu faço isso? Eu preciso identificar como é o meu negócio. O meu negócio é mais crítico aonde? Hoje, por exemplo, se eu comprar uma nova empresa, o quão ele está aderente àquilo que eu já tenho em place. Então, eu tenho toda uma fase de entender, tá bom, comprei uma nova cervejaria, o que eu preciso fazer? Será que ela está adequada aos meus programas de acesso ao usuário? Será que ela está dentro de uma política de virtualização que eu considero que esteja ok? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, antes de eu adquirir qualquer coisa ou até dar acesso, eu tenho que identificar. Então, eu tenho um time que faz isso
constantemente toda essa verificação, e toda aquisição também tem um comitê de aquisição que elencam todos esses passos. E quando eu falo de organização, é a companhia toda. Então, quando eu preciso vender alguma coisa, eu tenho que estar engajando aquela diretoria aqui do meu lado para poder comprar a briga comigo e investir. Então, na organização, eu tenho que pegar de novo o que eu falei no começo, as pessoas-chaves. Quem são as pessoas que vão meter o dinheiro, tirar, né, o dinheiro do bolso e te dar para você investir? Né? E aí também ter toda aquela parte de estudo onde, tá bom, você vai me dar 10 mil reais, mas esses 10 mil reais vai virar 100 mil lá no final do ano. Né? Então, tem toda essa parte de convencimento também, mas quando você traz essa pessoa para dentro da sua organização e você consegue mostrar, essa parte fica mais fácil. Não é que vai ficar, vamos investir, tomar grana aí. Não, vai ficar mais fácil você convencer do que aquilo que você está falando é verdade. Então, de novo, né, as palavras-chave aqui, conhecer a informação, o Mandarino falou, entender aonde é o seu ponto fraco, para você poder, talvez, ali, investir mais, voltando ao assunto de priorização, neste ponto do que naquele, você consiga entender e investir certo, né? Uma coisa, não, eu estou investindo demais, eu invisto em segurança, informação, beleza, mas será que você conseguiu mapear tudo aquilo que é importante para você? Né? Hoje a gente tem solução para tudo, para tudo. Agora, a decisão é sua de priorizar onde você quer, baseado no seu conhecimento, baseado nos seus pontos frágeis, baseado na determinação da companhia, da diretoria. Então, reunindo todos esses itens, eu acho que fica mais fácil você continuar a caminhar aí. Ok, Paulo, obrigada. Bem, infelizmente, estou sendo comunicada aqui pela equipe que a gente terminou esse painel, mas essa discussão com certeza não. Vocês estão convidados, convite especial meu, passarem um dia aqui comigo, e vocês que nos acompanham pela internet, não deixem de acompanhar hoje, durante todo o dia, o Security Leaders. Mandem perguntas, se comuniquem comigo pelas mídias sociais, como vocês fizeram ontem, escolham a maneira de estar conosco, mas participem. Muito obrigada pela audiência, obrigada pela presença de vocês também, continuem aqui conosco, e vamos então dar uma salva de palmas para os participantes desse nosso painel de hoje.